Eu queria desejar para você uma boa noite. Eu queria desejar para você a paz do Senhor Jesus Cristo. Você que está me vendo pregar, você que está me ouvindo pela primeira vez, você que já me ouviu pregar, eu quero desejar uma boa noite. Talvez esse vídeo vai percorrer todo o estado, talvez não. Não tem problema, mas aquele coração ao qual ele alcançar vai ser bem-vindo. Então você que está me vendo aí agora à noite, uma boa noite. Você que está me vendo de tarde, uma boa tarde. E você que está me vendo de dia, um bom dia. Que a paz do Senhor, né, encontre refúgio, aconchego no seu coração. Amados, eu quero falar sobre algo muito interessante nessa noite. E que Deus tem falado muito no meu coração. Meu nome é Rubson, né? Eu sou pastor de uma pequena igreja, agora eu congrego. E tem algumas ovelhas que o Senhor colocou na minha mão. E na minha igreja tem pessoas que pensam de vários jeitos. E aí talvez você pense de várias maneiras também. E a gente está conversando com pessoas que pensam de várias maneiras. E devemos respeitar o pensamento das pessoas. Mas a Bíblia é o nosso guia. Eu estava lendo um texto hoje. Deus estava me falando sobre ele, que é algo maravilhoso. E ele está lá no livro de João, capítulo 4, a mulher samaritana. Eu vou ler só um texto dele para a gente poder começar a conversar. Para a gente poder começar a falar de Jesus Cristo. E desse texto maravilhoso que é o texto da mulher samaritana. Jesus ele estava na Judéia. E ele tinha que ir para Galiléia. Ele tinha que passar por Samaria. E diz o capítulo 4, versículo 3, que era necessário que ele atravessasse a província de Samaria. Aí a necessidade, talvez seria a necessidade de passar pelo meio do caminho, porque Samaria estava no meio do caminho. Ou porque ele teria necessidade de ir para Samaria para encontrar com a mulher samaritana. Eu creio nos dois. Que ele tinha que encontrar com aquela mulher samaritana de qualquer jeito. Então Jesus, ele vai para Samaria, para uma cidade chamada Sicá. E ele ali se encosta no poço de Jacó, onde os samaritanos tiravam água. E os seus discípulos vão comprar alimento. Aí diz no versículo 7... Nisso veio uma mulher samaritana tirar água e disse-lhe: dá-me de beber. Aí Jesus explica que seus discípulos tinham saído. E a mulher vai e replica: como posso eu, sendo uma mulher samaritana, dar água de beber a um judeu? Porque entre os judeus e os samaritanos não havia entendimento. Pelo contrário, havia ódio entre os dois povos. De maneira que os samaritanos eram um povo desprivilegiado, um povo que os povos de Israel tinham preconceito do samaritano. E até se questionava onde deveria se adorar o Senhor. Então ali Jesus pede aquela mulher água para beber, aquela mulher fala que não poderia dar água para Jesus por ser uma mulher samaritana. E aí por diante há um debate. Jesus fala com ela: se você soubesse quem me pede água para beber, me daria de beber, e eu te daria em troca água viva que iria jorrar para a eternidade na sua vida. Amados, aquela mulher samaritana ficou maravilhada. Ela falou: você é maior do que o nosso pai Jacó, que fez esse poço, ao qual nós adoramos, ao qual nós tiramos água. E aí Jesus fala que aquela água ali, aquela água daquele poço, ela beberia aquela água, mas ela tornaria a ter sede. Ela iria novamente ter sede ao beber daquela água. E todos que ali bebessem daquela água, tornariam a ter sede novamente. Mas se aquela mulher bebesse da água que Jesus tinha para ela, que ela já havia entendido agora, que era uma água espiritual, ela seria uma fonte a jorrar para a vida eterna. Entenda isso. Então Jesus fala para aquela mulher: olha, você vai beber da minha água, você vai ser uma fonte de jorrar para a vida eterna. Entenda isso. E aquela mulher então entende que Jesus é profeta. E Jesus fala agora: vai chamar o seu marido. E ela fala: não tenho marido. Ela fala: pois bem, disseste a verdade. Pois o que você tem agora não é seu. E já teve mais 3 para ir aí para fora. Então ela viu que Jesus era um homem de Deus, que Jesus era o Messias. Mas aí ela começa a falar com Deus ainda mais. Ela fala com Deus, por exemplo: bem, sabemos que aqui é o poço Jacó e nós adoramos aqui.
Mas em Jerusalém, o povo hebreu, o povo de Israel fala que nós devemos adorar lá. Como de fato a adoração deveria ser feita em Jerusalém, a cidade santa. Mas aí é um embate e Jesus fala com ela: mulher, está chegando o tempo, está chegando a hora que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Eles adorarão o Pai em espírito e em verdade. Ou quer dizer, não há mais local de adoração. Eles não estão mais presos nem em Jerusalém, nem no poço de Jacó. Agora qualquer lugar que eles adorassem ao Senhor, o Senhor ali estaria presente. Então já é chegado a hora, quer dizer, depois da morte de Jesus, quando ele enviaria o Espírito Santo, não haveria mais local de adoração. Então por que eu estou entrando nesse assunto? Porque o assunto é sério. E no momento que nós estamos vivendo, essa palavra vem a calhar, ela desce do céu como um maná vivo no meu coração e no seu. Não há mais lugar de adoração. Eu concordo com os irmãos que qual que é o lugar mais adequado? Talvez a igreja. Porque lá tem uma mesa de som, lá tem aparelhagem, lá foi um lugar consagrado pelos filhos de Deus para tornar aquele lugar um lugar aceitável de adoração. Lá foi tudo consagrado e é um lugar preparado para uma adoração. Então o lugar mais adequado para se adorar o Senhor é a igreja. É onde os irmãos congregam, é onde você estipulou para você estar reunido com o pastor e com as demais ovelhas da igreja. Mas nada te impede de adorar o Senhor na sua casa. Nada te impede de você louvar ao Senhor na sua casa. Amados, tem igrejas que foram proibidas de fazer culto nas suas igrejas. E essas igrejas estão brigando com a justiça. Estão brigando. Porque acham que se fechar a porta da igreja, Deus não fala mais. Deus continua falando. Se nós não podemos adorar na igreja, nós podemos adorar nos nossos lares. Vou dar um exemplo da minha igreja. Na minha igreja, nós estamos abrindo os domingos com poucas pessoas. De maneira que ninguém venha encostar no outro, seguindo as regras que o governo nos pede para proteção do cidadão. Mas se o governo falar amanhã, pastor, você não pode mais abrir a sua igreja. Eu vou começar a fazer culto online, eu vou começar a fazer culto com poucas pessoas nos lares, de maneira que eu não venha desobedecer às autoridades. Porque os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, em qualquer lugar, em qualquer momento ou de qualquer maneira. O problema é que nós temos hoje uma igreja que só adora na igreja, mas dentro de casa é o capeta, dentro de casa é o capiroto, dentro de casa não faz nada que presta, não consegue adorar o Senhor. E agora nós somos obrigados a realmente encontrar adoração. Nós somos obrigados a adorar o Senhor nos nossos lares e conseguir adorar o Senhor, conviver com o Senhor dentro dos nossos lares em família e conseguir fazer uma adoração dentro da nossa casa e realmente não viver aquela vida de máscara. Então, amados, então tem muita igreja que está brigando com as autoridades. Falando que eu não vou abrir igreja, eu vou abrir, o governo não pode proibir minha igreja. Meu amado, nós não estamos brigando por causa do nome de Jesus. Se as autoridades tivessem me falado da seguinte maneira, que não poderiam pregar mais o nome de Jesus, que não poderiam mais falar em Jesus, que está proibida a oração, que está proibido o clamor, que está proibida a pregação, aí sim eu seria contra as autoridades. Mas as autoridades, eles estão cumprindo um padrão de segurança para salvar vidas. E nós, cristãos, temos dado mau exemplo. Temos sido mau caráter. Porque nós concordamos quando fecha uma escola e os nossos alunos não podem ir para a escola para não contaminar todo mundo. Mas achamos que a igreja tem que abrir. Está errado. Se é para preservar a vida, nós, os cristãos, temos que ser o primeiro a dar o exemplo. Temos que ser o primeiro a aceitar. Temos que ser o primeiro a concordar e a entender que a igreja não contém o poder de Deus, não. Nós somos a igreja e nós contemos o poder de Deus. Quando nós oramos nos nossos lares e quando nós nos conectamos, nós adoramos ao Senhor ao mesmo tempo e Deus ouve a nossa voz aonde quer que nós estejamos. Eu não vou nem entrar no critério de dízimo e oferta, porque isso não interessa. É lógico que faz falta para a igreja dízimo e oferta, igual a minha igreja. Nós pagamos o aluguel e nós não temos condições de pagar esse aluguel. E eu ajudo a pagar o aluguel dessa igreja. Então eu não recebo da igreja.
Não recebo um tostão, pelo contrário. Entendeu? Mas eu sei que pastores ganham muito e muito dinheiro dentro da igreja. Mas não quero entrar nessa questão de dízimo. Eu quero entrar na questão de adoração. Eu quero entrar na questão que nós devemos dar o exemplo. Nós somos exemplos do Senhor em excelência. E quando nós fazemos isso, vamos para as ruas em multidões. Não respeitamos a lei, nós dizemos para a sociedade, nós somos pessoas mau caráteres. Nós somos pessoas que são desobedientes. Pessoas que não preservam a vida dos outros. Pessoas que não pensam no próximo. Queira Deus que morra mais crentes do que ímpio. Credo, pastor! Por que o senhor está falando isso? Porque se morrer um crente, ele está salvo, meu irmão. Se você morrer hoje, você vai para o céu. Mas se o ímpio morrer, ele vai para o inferno. E isso não agrada a Deus quando alguém vai para o inferno. Então nós que somos salvos, nós que cremos em Jesus, se a nossa alma cair hoje, amanhã nós já estamos com o Pai. E eu quero que você entenda isso. E por amor ao ímpio, por amor ao pecador, por amor à mulher samaritana, que era uma mulher leviana e não prestava, por amor ao homossexual, por amor ao petista, ao direitista, ao esquerdista, ao Bolsonaro, ao Temer, ao Lula, por amor a essas pessoas que não se converteram ainda, nós devemos dar o exemplo. Nós devemos ser os primeiros a dar o exemplo. Nós devemos ser os primeiros a pensar na vida das pessoas, porque essa é uma luta de questão de vida. Essa é uma luta para preservar a vida. Essa não é uma luta para contestar o nome do Senhor. Vai chegar um tempo que o nome de Jesus vai ser contestado. Vai chegar um tempo que aquele que aceitar Jesus vai ser perseguido e vai ser morto. Aí sim vai valer a pena você morrer por Jesus. Mas ser mau caráter, ser indisciplinado, achar que é corajoso, desacatar as autoridades e que Deus se agrada com isso, Deus não agrada com isso. Todos os nossos irmãos que foram perseguidos e foram jogados na fornalha de fogo, como Sadraque, Mesaque e Abednego, eles foram jogados pelo nome do Senhor, porque eles mostravam que amavam a Deus. E os irmãos na antiga igreja primitiva, eles morreram por demonstrar amor, eles morreram e converteram muitas almas por amor. Se você morrer na desobediência, quem que você vai converter? Deixa eu te dar uma notícia que talvez você não saiba. Parece que na África do Sul, eu posso estar errado, se eu estiver errado depois você me corrige, desculpa. Mas eu ouvi no noticiário que na África do Sul um pastor de uma mega igreja com 200.000 pessoas, ele contaminou 200.000 pessoas por desobediência. Um pastor nos Estados Unidos morreu de coronavírus e a esposa desse homem, porque ele não acreditava, porque ele achava que era mentira, ele morreu. Como é que está a família desse homem agora? Ele não está vivo para pregar mais, para falar do amor do Senhor, para converter almas, mas pelo menos morreu um crente está salvo. Na França, creio que foi na França, um pastor fez um congresso e pregou para 2.500. Ele contaminou 2.500 pessoas e muitas dessas pessoas já morreram. Não brinque, não tente contra o nome do Senhor. Porque além de dar mau exemplo, você pode pagar um preço muito caro. Nós somos exemplo, irmão. Não porque nós temos medo da morte. Não porque nós temos medo de morrer. Você não tem que ter medo de morrer. Você não tem que ter medo da morte. Você não tem que ter medo da morte. Porque a morte ela vai vir para todos. E nós somos cristãos, nós somos salvos. Se você morrer hoje, amanhã você está salvo. Mas nós temos que obedecer por amor às vidas. Elas têm que ver em nós o amor. E devemos ser perseguidos por causa do nosso amor. E não por causa da nossa intolerância, do nosso ódio, do nosso preconceito. Nós não podemos odiar o homossexual. Se ele quiser para o inferno, que ele vá. Mas com as próprias pernas dele. Nós devemos demonstrar o amor para todos, todas as pessoas com religiões diferentes. Eles têm que entender que nós os amamos. E se eles quiserem seguir esse caminho, que eles sigam. Mas nós devemos continuar dizendo para eles que nós os amamos. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. É isso que tem, essa mensagem. É essa a mensagem de Jesus. Não uma mensagem de preconceito, de ódio, de diferença. Eu quero que vocês entendam. Nós somos chamados para salvar vidas. E não escolher entre direita e esquerda. Nós devemos escolher a verdade e o amor do Senhor. O texto bíblico nos prova que nós não estamos presos a cadeias, a igreja, a templos, a lugares. Mesmo porque, quando nós fomos perseguidos pelo anticristo, aqueles que ficarem, eles não poderão estar no templo pregando. Eles vão ter que fugir e continuar pregando para salvar as suas próprias vidas
Do amor do Senhor, pelo amor do Senhor. Então, irmãos, o que eu quero dizer para você? Obedeça às autoridades. Preserve a vida, mesmo que você não acredite. Ache que esse coronavírus é falsidade, é mentira. Preserve as vidas, porque o que as pessoas veem em você é o que importa. Se elas veem um bom cristão, um bom homem, é isso que importa. Agora, se ela vê um homem mau caráter, que não está nem aí para a vida dos filhos dela, não está nem aí para ela, ela vai ver a igreja como o inimigo do povo. E não o inimigo por causa de Deus, o inimigo por causa da ignorância, da falta de conhecimento. Eu vi uma profecia de uma pastora, ou uma missionária, que falou que Deus não quer que a gente use máscara. Amado, a gente não usa máscara pra gente, não. A gente usa máscara para dar testemunho para os demais que precisa usar. Porque se aquela vida morrer porque você não deu exemplo, você é culpado. E deixa eu te falar, ô crente, tem filhos de crente que nem crentes são. Talvez o meu também nem seja, porque ainda não amadureceu o suficiente para virar crente, ainda não teve uma experiência profunda com Deus. Filho de crente pode ser tudo, menos crente. Então toma cuidado quando você fala não vou usar máscara e pessoas não precisam usar máscara, porque pessoas podem contaminar o seu filho e seu filho vier à morte e ir para o inferno porque não conheceu o Senhor Jesus de maneira íntima e não aceitou o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. O que eu quero dizer? Essa epidemia está matando muita gente. Você que é crente, você não precisa temer a epidemia, mas você tem que ser exemplo. Você tem que ser exemplo. Você tem que ser exemplo do Senhor para todas as pessoas. Use a sua máscara se preciso for para dar testemunho. Use luva se preciso for para dar testemunho. Fique dentro de casa para dar testemunho. E futuramente o seu testemunho vai valer a pena, porque pessoas vão se dobrar ao Senhor por causa de você. Nós não precisamos ser inimigo do Estado. Nós não precisamos ser inimigo dos governadores, de políticos. Aliás, crente tem que amar todo mundo. Crente tem que amar todo mundo. Deixa eu te falar um negócio. Você que orou no domingo, eu quero te perguntar, você orou pelo STF, pelo Senado, pelo Congresso? Você orou por todos os partidos? O PT, o PSDB, o partido do Bolsonaro, o partido do Lula? Você orou por todos? Porque o crente que é crente ora por todos. Ele não vê pessoas inimigos, mas ele vê inimigo em Satanás, porque Satanás é o nosso inimigo. Satanás é o verdadeiro inimigo do povo de Deus, e não as pessoas. O Lula pode ainda converter, o Bolsonaro pode ainda converter, o Temer ainda pode converter, os justos podem ainda converter. Todos esses homens, eles podem se converter ao Senhor, porque enquanto a vida há esperança. E nós começamos, nosso povo de Deus, achamos que nós devemos brigar com todo mundo. Nós não precisamos brigar com ninguém, porque nós precisamos demonstrar o amor do Senhor. Nós devemos ver as diferenças, devemos criticar, porque eu critico muito. Quando está errado, a gente deve criticar. Mas nós não podemos odiar as pessoas. Nós não podemos odiar o partido de esquerda ou de direita, mas nós devemos plantar o amor. Porque uma semente, ela gera, ela germina. E que amor que está plantando? Que amor que está plantando? Talvez você seja de direita, talvez você seja de esquerda, talvez você seja de centro. Será que nós devemos ter um lado? Ou devemos ter o lado da verdade da palavra do Senhor? Qual que é a nossa verdade? Eu quero que você pense nisso, porque eu quero dizer algo muito sério. A gente vê que os irmãos da igreja primitiva, eles foram perseguidos, e eles iam para a igreja. E quando perseguiam a igreja, eles iam por lares. Eles não enfrentavam, mas eles iam cantando e pregando a palavra do Senhor pelo caminho. Eles iam cantando e pregando a palavra do Senhor pelo caminho. Quando eles expulsavam eles de um lugar, eles iam para o outro. Não seja você, acha que é o valentão, é o todo-poderoso, é o ungido do Senhor, é aquele outro, dando mau exemplo. Seja homem de Deus. Pregue a palavra e que o amor venha imperar na sua vida. Venha prosperar, que o amor venha fazer diferença. Ah, eu sou valente, sou ungido, não pega nem mim, não. Para de besteira. Quem é você? Você é um servo de Deus que tem que demonstrar amor para as pessoas. E não demonstrar o ódio, a intolerância, a falta de conhecimento. Não vai fazer diferença, uma máscara não vai te matar. Mesmo que você queira, saiba que você não vai morrer porque Deus está te protegendo. Mas quando você se ama o próximo, ama as pessoas, você dar-se o exemplo para que as pessoas venham ver em você o exemplo e venham seguir. As pessoas têm que nos seguir como exemplo de todas as coisas. E principalmente no cristianismo. Seja um verdadeiro cristão. Você, se fechou a sua igreja, ora na sua casa. Se pode ir para a igreja, vá para a igreja e poucas pessoas e ore na igreja. Mas para de ficar brigando por causa disso. Para de ficar dando mau exemplo. Você está dando um mau exemplo para o povo de Deus. Você está dando um mau exemplo para o mundo. O mundo está vendo as igrejas brasileiras como uma igreja teimosa e desobediente à palavra de Deus.
A palavra do Senhor em momento algum fala que nós devemos desafiar as pessoas, mas somente quando o nome do Senhor estiver em risco, e não é o caso neste momento. O nome do Senhor não está em risco, está em nome das pessoas, e nós devemos amar as pessoas, e elas têm que sentir esse amor em nós, a igreja. Isso que nós não estamos demonstrando. Amado, eu quero te falar sobre Faraó e o povo hebreu. Faraó foi ganancioso, já preguei sobre isso. E teve 10 pragas. Teve 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 pragas. E Faraó não ouviu a mensagem. Ele não parou. Ele não deixou o povo ir, porque ele poderia deixar o povo ir e reconstruir o Egito. A ganância falou mais alto. A economia falou mais alto. E o povo de Israel ouviu a voz do Senhor do outro lado. São duas histórias lindas que a gente pode ver. O povo de Israel ouviu a voz do Senhor e comeu o cordeiro e ungiu os umbrais das suas portas e ficaram protegidos. Seja como o povo de Israel, seja protegido com os umbrais debaixo da obediência do Senhor. Mas não seja ambicioso como o Faraó e não queira para os outros o que você não quer para a sua família, para a sua vida. Essa doença é grave, mata gente. Você é crente, você pode morrer a hora que você quiser. Mas morra dando exemplo. Morra sendo um homem e mulher do Senhor. Não morra sendo um mau caráter. Não morra sendo uma pessoa que não demonstra amor com o próximo. Não desafia Deus nem o diabo. Porque tem coisas que é permissão de Deus que o diabo faça. E como pastores têm morrido, será que eles não oraram? Será que eles não falaram anteriormente que eram homens de Deus? Falaram, mas morreram porque desobedeceram à ordem do Senhor. Pararam de preocupar com as pessoas, e preocuparam talvez com o bolso, preocuparam com a vida abastada, preocuparam com todas as coisas, menos com a igreja, menos com as pessoas. Dentro da igreja e fora da igreja. Nós somos cristãos e devemos nos preocupar com todas as pessoas, porque todas as pessoas são importantes. Nós não devemos julgar quem tem que morrer, quem tem que viver. Porque mesmo, como eu já falei, e já conversei com minha esposa sobre isso, se alguém tem que morrer, é os crentes, porque os crentes estão salvos. Né? Mas nem por isso você vai desafiar o Senhor. Né? Eu não quero que nenhum crente morra. Né? Mas se for pensar bem, nós somos salvos. Nós somos libertos. Nós iremos para o céu. Né? Mas nem por isso eu vou desafiar o Senhor. Eu quero dar o exemplo à minha família, para as pessoas que estão lá fora. Elas têm que chegar em mim o amor do Senhor. Elas têm que chegar alguém que ama o Senhor e que ama elas de todo o coração. Eu vou ter uma mãe para pregar para elas novamente do amor de Jesus? Será que muitos de vocês vão ter o amor para pregar para essas pessoas? Será que muitos de vocês vão estar vivos? O amor do Senhor, ele vale, ele conta. Ame as pessoas. Use a máscara, talvez você não acredite, mas use a máscara por amor às pessoas. Passe o álcool por amor às pessoas. Para de brigar com os governos por amor às pessoas. Vamos parar de brigar porque é hora de união. De unirmos para vencer esse vírus. E que em nome de Jesus eu vou fazer uma oração aqui para esse vírus ir embora. Porque nós acreditamos que esse vírus vai embora. Em nome de Jesus. Senhor, meu Deus e meu Pai. Eu oro junto com esse povo que está comigo, Pai, na internet. Que está comigo na igreja. Que está comigo, Pai, aqui na minha casa. Eu oro com os anjos que estão à volta da minha vida. Da vida de todos os irmãos e irmãs do Brasil inteiro. Senhor Deus, eu oro que esse vírus venha bater em retirada em nome de Jesus. Nós damos uma ordem para esse vírus. Bata em retirada em nome de Jesus. Que o mal que você tem causado possa ser revertido em nome de Jesus. Nós te damos uma ordem, vírus. Vai embora do nosso Brasil, da nossa nação, em nome de Jesus. E que somente o Senhor venha ser glorificado nessa vitória. Que o Senhor venha ser glorificado em mais ninguém. Nenhuma autoridade, nem de esquerda, nem de direita, nem de centro. Mas que o Senhor venha ser glorificado em teu nome. Porque o povo possa ver o agir do Senhor sobre a nossa nação, sobre o mundo e sobre todos que acreditam no Senhor, em nome de Jesus. Que a honra seja dada somente ao Senhor, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome de Jesus. Irmãos, eu encerro essa live, que Deus possa abençoar cada um de vocês. É algo que está no fundo do meu coração e que os irmãos possam compartilhar se achou bacana, se achou legal e divulgar essa live, né? Que essa palavra possa chegar a todos os irmãos que estão nessa luta, nessa batalha. Eu não tenho intuito de ofender ninguém. Se você pensa o contrário, amém. Mas eu acho que deveria mudar o seu pensamento. Porque Deus nos ama. E como Ele nos ama, Ele ama também o ímpio. Ele ama também o pecador. Ele ama também aquele que não presta. Então fica com Deus.
Que Deus te abençoe, em nome de Jesus, tá bom?